A relevância dos gatas de Zaratustra no mundo moderno. É dito que o profeta Zaratustra pertenceu à antiguidade e pregou uma mensagem que nunca foi completamente apreciada, mas nunca foi completamente esquecida. Muitas das religiões existentes na antiguidade, seja no Egito, Grécia, Roma, China, etc., que pertenciam aos tempos em que foram pregadas, em grande parte já desapareceram da face da terra. Aqui surgem duas perguntas. Como é então que os ensinamentos de Zaratustra continuam a ser seguidos no século XXI, ainda que por algumas centenas de milhares de pessoas? Esses ensinamentos são relevantes para a vida moderna ou estão desatualizados como as antigas crenças que desapareceram desde então? Vamos tentar responder essas perguntas. A primeira diferença importante entre a mensagem de Zaratustra e as antigas crenças que desapareceram é o fato da mensagem zaratustriana ser atemporal. Sua mensagem consiste em verdades universais que foram reveladas ao profeta e que continuarão, ou até o fim dos tempos, ou até o fim da raça humana, o que desaparecer primeiro. Nos dois sermões que foram preservados nos capítulos 30 e 45 do Yasna, respectivamente no Gata Runavait e no Gata Ustavait, o profeta Zaratustra ensina a doutrina da escolha moral de acordo com a consciência de cada um, e mais importante, cada pessoa deve decidir por si mesma. Zaratustra, portanto, falou em termos alegóricos de dois espíritos sendo criados por Deus, e que os espíritos eram gêmeos, ou seja, exatamente iguais em todos os aspectos. Zaratustra então nos diz que um dos espíritos escolheu ser bom, enquanto o outro escolheu ser mau, resultando que a felicidade é a sorte de quem escolhe o caminho reto, e a miséria é o destino de quem se desvia do caminho. Os preceitos morais estabelecidos nesses hinos são simples e diretos. A felicidade é a sorte de quem segue o caminho da verdade, com todas as suas dificuldades, e a miséria é a sorte de quem segue o caminho pela opção mais fácil. O suplicante também é informado de que o triunfo do mal é de curta duração, pois a retribuição por atos malignos certamente se seguirá. Então, é afirmada a importância da oração, pedindo a Deus que Ele conceda o bem para a pessoa que ora, para que as pessoas ao seu redor também possam se beneficiar dessa bondade. De fato, a declaração de abertura do Gata Ustavait diz assim: Felicidade para aquele que dá felicidade a quem quer que seja. Uma vida cheia de vigor no caminho da verdade é o melhor. Isso atrai aqueles que enxergam longe, pois a vida na Terra é um laboratório no qual cada alma é testada, que termina em um piscar de olhos. É a vida que está por vir que é muito mais importante, e uma vez que isso é claramente compreendido, muitos dos enigmas da vida são respondidos. Qual é então esse caminho da verdade e para onde ele leva? Essa pergunta é respondida em um dos versos mais significativos dos Gatas de Zaratustra, a saber, o verso 8 do capítulo 45 do Yasna. Nesse verso, Zaratustra afirma que tendo visto Deus Todo-Poderoso com os olhos de sua mente, ele foi instruído no caminho da verdade, que é o caminho dos bons pensamentos, boas palavras e boas ações. Se for bem-sucedido, o suplicante pousará em um céu que é descrito como a morada das canções na qual habita o Deus Todo-Poderoso. A importância desse verso, portanto, é que cada alma, tendo sido criada por Deus, tem como objetivo da vida retornar para Deus. E o caminho da verdade é o caminho pelo qual o suplicante é capaz de retornar ao seu Criador. Aqui surge uma outra pergunta. O que é então o mal? O mal é descrito como qualquer ato feito, ou palavras faladas com um motivo egoísta. Mentiras ditas são desaprovadas mais do que qualquer outra coisa. Ações feitas com raiva são feitas sem aplicar a razão, e portanto devem ser abjuradas. A duplicidade, ou seja, dizer uma coisa e fazer outra, é outra forma de mal expressamente referida nos Gatas de Zaratustra, um mal que desvia o suplicante. Da mesma forma, dar importância indevida a pessoas más e se associar a elas é desaprovado em termos inequívocos. A escolha moral, portanto, consiste em escolher fazer tanto bem quanto possível em pensamento, palavra e ação, e resistir a todas as formas de mal, na medida em que se é capaz de resistir a elas, mas nunca com métodos violentos. A violência é algo que, em última análise, também recai sobre a pessoa que a usa, atingindo essa pessoa ainda mais duramente do que a violência usada por ela. Ou seja, quem usa da violência, acaba trazendo consequências para si mesmo.
A importância da vida futura, ou seja, o que acontece após a morte, foi apresentada com grande clareza por Zaratustra nos Gathas, e também forma a base da escatologia de todas as religiões semíticas. Quando alguém morre, toda a vida da alma da pessoa que morreu é reproduzida para ela. Depois, a faculdade de julgamento que está em cada um de nós decide para onde a alma do falecido deve ir. Se o bem que a pessoa fez supera o mal, ela vai para a morada das canções, onde residirá com o Deus Todo-Poderoso em felicidade eterna. Se por outro lado, o mal que ela fez supera o bem, ela vai para um plano reformatório de existência, popularmente chamado de inferno, no qual a alma do morto é obrigada a sofrer para que veja com clareza como e onde deu errado, para que possa exercer sua escolha moral corretamente. O inferno zoroastriano é um lugar reformatório no qual se trabalha o mal que foi feito enquanto se estava na terra, de modo a se tornar apto a coabitar com as outras boas almas na companhia do Deus Todo-Poderoso. No final dos tempos, chegará o dia do julgamento final, após o qual o dom da imortalidade é dado a todos. Nesse estágio, todo o mal desaparecerá quando todas as pessoas virem que aquilo que de acordo com alguns era meramente ilusório, agora é de fato verdade. Dada essa mensagem universal, imagine o que esta terra seria se todos nós tentássemos viver por ela, e não apenas viver nela. A terra se tornaria um lugar muito melhor para se viver, sendo o ideal utópico que o próprio céu desceria e tornaria a vida na terra do jeito que há no céu. A utopia é um ideal que nunca foi alcançado, mas não custa nada tentar. E todos os seres humanos devem tentar, se quiserem viver pacificamente e felizes uns com os outros.